É a segunda vez que eu sou convidado para estar com o grupo de homens do CI. A primeira já tem um tempo, né? Não sei se o pastor Luciano é dessa época, do agora pastor, né? Pitoco, chamava Pitoco, né? Mas o nome dele é Leandro, né? Pitoco é o sobrenome, né? Está na Itália agora, é pastor, né? Então, na época em que ele liderava os homens lá no segundo local, né? Que o CI nasceu na oficina do pastor Fabiano, depois ali em frente o colégio Newton, né? Foi vamos dizer, o segundo lugar, né? Depois o terceiro, e esse é o quarto. Então foi no terceiro local lá que o irmão Leandro, ele dirigia, ele me convidou. Era numa salinha, não era assim na nave do templo, era numa salinha do lado. Eu lembro que naquela oportunidade eu preguei sobre os amigos do paralítico. Eu lembro até hoje. E aí eu falava do valor da amizade, né? Que o paralítico, ele só pôde chegar até Cristo porque ele tinha 4 amigos que o buscaram, o levaram, porque de outra forma esse paralítico não chegaria à presença do Senhor. E mesmo assim foi uma luta, porque quando se faz o bem, o inimigo se levanta, as dificuldades surgem, que é para nos desmotivar, né? Eu pregava sobre isso, porque não somente o trabalho, né, de carregar um paralítico. Naquela época não tinha a comodidade como hoje dos nossos carros, caminhonetes, né? Você imagina a dificuldade. A Bíblia não diz quanta distância eles percorreram. Pode ter sido uma distância grande, aí aumenta o problema, né? O problema, eu não diria, aumenta o trabalho, né? Mas aí chega na casa do Senhor em Cafarnaum, e ali Jesus estava em casa, porque ele tinha como se fosse a casa dele ali, né? A casa da sogra de Pedro. Então ali Jesus parava muitas vezes, descansava, vindo de viagens, né? E aí naquela oportunidade desse evento, a fama de Jesus já extrapolava as fronteiras de Israel, que já fazia um tempo que o Senhor andava pregando e fazendo milagres, né? Maravilhas. Então a fama dele se espalhou rapidamente, de modo que quando ele volta, ele tem uma surpresa. Mal ele chega na casa para descansar depois de uma viagem, a multidão invadiu ali, entraram na casa e se ajuntaram assim nas portas de entrada ali, de modo que quando os amigos, 4 amigos, né, trazendo o amigo paralítico deles, não puderam entrar. Então eu falava sobre isso, a dificuldade que tem para a gente concluir as tarefas. Quando elas são boas, as dificuldades surgem, mas o exemplo do verdadeiro amigo que ajuda o outro é nunca desistir, mas chegar ao objetivo. E eles não desistiram. Um deles teve uma ideia de subir no teto e abrir um buraco em cima, no ponto correspondente aonde Jesus estava embaixo, no interior da casa, pregando para a multidão, porque Jesus não perdia a oportunidade. Já que é assim que eu não posso descansar, já cheguei de viagem cansado, já tem uma multidão me esperando, não tem problema, eu vou ministrar. E estava lá, falando do reino, falando do Pai, falando da salvação, aproveitando a oportunidade. E aí de repente aquele buraco ali é aberto, descem o paralítico em cima da cama, provavelmente com algumas cordas, algum apoio, enfim, só sei que a cama baixou, né? E de repente se inverteram as ordens das coisas, porque quando o paralítico chega com os seus amigos o carregando, Jesus está no interior da casa, tem uma multidão compactada impedindo ele de entrar. Portanto, entre
o paralítico e Jesus, estava a multidão. Mas porque não desiste, porque avança, porque persevera na prática do bem, porque não recua no propósito aquele que Deus pôs na vida das pessoas. Isso vale para nós, nas nossas realidades. O que Deus propôs para você, complete, conclua, enfrente o desafio, não desista, não retroceda, porque você não é um covarde, você é um servo do Senhor, a quem Deus chamou. Tem problema? Tem, mas quem é que não tem? Você não é o único privilegiado. Todo mundo que quer servir a Deus piedosamente, já está escrito, padecerá perseguições. Todo aquele que quer servir a Deus de maneira íntegra, alinhada, correta, justa, digna, obediente, fiel, humilde, a Bíblia já disse, vai padecer perseguições. Por que desistir por causa desses problemas que surgem? Os amigos do paralítico nos ensinam lição preciosa. O milagre é extraordinário, né? Jesus cura aquele paralítico imediatamente, instantaneamente. Mas o que você aprende com os amigos desse paralítico, eu acho mais fantástico ainda. Porque tem a ver com o caráter, com aquilo que Deus desenvolve em termos de princípios e valores dentro da gente. Isso não é tarefa fácil, gente. Isso custa, não é fácil Deus gerar dentro de nós um caráter ilibado, uma capacidade de perseverar, de não deixar nada pendente, de não retroceder, de vencer o desafio. Isso é algo maravilhoso que só Jesus pode gerar dentro da gente. Por isso que eu acho linda a história daquele milagre, no que diz respeito ao que está no entorno do milagre, que para mim é um milagre muito maior, que foi a capacidade daqueles amigos não desistirem. E aí, como eu estava dizendo, se inverteu a ordem, não foi? Porque de repente a cama baixa e agora a multidão é que fica do lado de lá, e o paralítico finalmente está diante de Jesus. Mas por quê? Por causa dos seus amigos, principalmente. Agora a multidão que antes impedia, a multidão agora está atrás do paralítico. A multidão que antes estava na frente do paralítico, agora está às costas do paralítico. E o paralítico que só ouvia a voz de Jesus antes, Jesus não podia vê-lo e tocá-lo e ministrá-lo, porque a multidão impedia. Agora esse paralítico está dentro da casa e a multidão é que está atrás dele. E o mais extraordinário, Jesus para de pregar para aquela multidão e passa a tratar individualmente só com o paralítico. Aí fechou, né, a conta maravilhosa do resultado do que acontece da parte de Deus na vida daquele que não desiste do propósito de Deus, não desiste do que Deus pôs na vida da gente para fazer. Enfrenta os desafios. Você vai ser capaz de alterar os posicionamentos, alterar as circunstâncias que hoje estão de um jeito, amanhã se inverterão. Quem te persegue hoje, amanhã pode estar te assistindo, para que você possa dar vazão ao propósito de Deus na tua vida, com a ajuda deste que antes te perseguia. Agora é preciso perseverar, querido. Persevere. Não desista, creia em Jesus, siga em frente. Que Deus vai honrar a sua perseverança. As coisas vão se inverter, elas vão mudar de lugar. Vão mudar de lugar em nome de Jesus. Mas acredite nisso de todo o coração. Entendeu essa palavra? E Jesus passa a falar com ele. O texto é fantástico, irmão. O verso 5 de Marcos 2, né? Diz que a primeira coisa que Jesus constatou na hora que viu aquela cena, barulho, cascalho caindo, ele para de pregar, olha para aquilo lá, a cama vai baixando, ele olha para o paralítico. A primeira coisa, o verso 5 diz, está lá com todas as letras, e Jesus, vendo
a fé deles, no plural. Não é a fé dele, o paralítico tinha fé, mas Jesus não viu só a fé dele, viu a fé de quem não estava presente ali, mas de quem tinha acessado o paralítico àquele recinto. Jesus viu o esforço de quem está no bastidor. O mundo não vê o esforço que você faz nos bastidores, nos corredores do reino de Deus. Às vezes você não é ventilado, você não é notado, você não é percebido, você não é honrado, mas que importa? Você dá tanta atenção assim às coisas humanas. Isso revela um problema que é o meu assunto daqui a pouco, que é do coração. É do coração, gente. Fica firme, faz o teu, faz a tua parte, segue em frente, siga o Senhor, obedeça a Ele, cumpra teu chamado com dignidade, fé robusta, perseverança inquebrantável. Você é um homem de Deus, você é um dos valentes do Senhor, você é soldado do exército de Cristo ou não? Aleluia! E você não sabe que o soldado se fere na batalha? Aleluia! Mas Jesus cura tuas feridas, meu irmão. Endireita o teu coração, te alinha com o Senhor. A maioria das coisas que acontecem, irmãos, e que nos causa males, a maioria não é sobre os outros, é sobre você, seu coração. Porque se seu coração for forte, você é inabalável. Por que a maldade do outro causa tanto dano na minha vida? Há de se perguntar isso. Por que a maldade do outro tem essa capacidade de me devassar, de me destruir, de me desanimar, de me desmotivar, de me parar, de me cancelar, de me retroceder? Não, não pode, gente. Você é mais do que isso, porque você tem Deus na sua vida, e você tem um chamado de Deus, um propósito de Deus, uma missão de Deus para cumprir. Valorize isso. Meu Deus do céu, sinto forte essa palavra aqui. Estou querendo entrar no meu texto, não estou conseguindo, né? Mas eu vou dar vazão ao que Deus está ministrando. Eu estou repetindo o que eu preguei há 50 anos atrás. Não, tudo isso não. Lá com o irmão Leandro, na primeira vez que fui convidado aqui, é a segunda. E o meu nobre amigo pastor me convidou e me trouxe muito prazer. Estou muito feliz aqui, muita vontade aqui, porque é uma repetição de um passo que a gente deu no passado, de um convite que a gente recebeu no começo, praticamente, do CI, e que agora, nesse tempo diferenciado, se repete, se reproduz. Isso é importante. Eu dou muito valor a essas coisas, nada é sem sentido, tudo tem um propósito. Quanto me honrou esse convite, estar aqui ministrando, mas por favor, escute isso, que a palavra do Senhor nos ensina nesta noite. Você é muito mais do que essa pendenga que você está vivendo. Você é muito mais do que esse perrengue. Você é muito mais do que essa maldade que estão fazendo contigo. Você é muito maior em Cristo do que tudo aquilo que hoje você se angustia. Não, irmão, olha para ti, deixa de olhar em volta. Cuide do teu coração em Deus. Pede cura para Jesus e vença a dificuldade. Porque Jesus viu quem trabalhou nos bastidores. Jesus viu quem não era visto. Jesus honrou quem não era honrado. Quando Jesus olha para o paralítico, sabe que ele não veio ali com as suas próprias pernas. Alguém o trouxe, pessoas o trouxeram, amigos ele tinha. Naquele dia eu lembro que eu falava: bem-aventurado aquele que tem amigos. Você sabia que amigo é um tesouro de Deus na vida? É uma bênção de Deus ser e fazer amigos. Peça a Deus hoje também a capacidade de você desenvolver amizades. Mais do que isso, peça a Deus a capacidade de você se transformar num amigo leal e fiel, que as pessoas podem contar com você. Isso traz sentido para a vida, traz felicidade para o coração, meu irmão.
você ser bênção na vida do outro. Você sabia que grande parte do bem-estar da gente, da felicidade, passa por isso? Passa por aquilo que você faz com o outro, pelo bem que você faz ao seu semelhante, e que o bem que você faz ao outro faz mais bem ao seu próprio coração do que ao outro. Você sabia desse segredo, desse mistério? Se você não sabia, saia daqui com essa verdade, porque ela é de Deus. O bem que nós fazemos ao outro volta-se para nós com uma força impressionante. Por isso que o Senhor Jesus, são palavras do Senhor, por isso que o Senhor Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. São palavras do Senhor Jesus, que Lucas escreveu no início de Atos dos Apóstolos, atribuindo a Jesus essa fala, porque Jesus falou isso, ainda que talvez nos evangelhos não esteja registrado, mas está no começo de Lucas, que é um escritor inspirado, e Lucas é um texto inspirado pelo Espírito Santo, e Lucas falou lá, que Jesus tinha dito: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E esse texto prova o que eu estou dizendo. Mais bem faz a nós o bem que nós fazemos ao outro do que ao outro necessariamente, e efetivamente e objetivamente. Mais bem, eu vou repetir, guarde isso no seu coração, mais bem a nós mesmos faz o bem que nós fazemos ao outro do que efetivamente e objetivamente ao outro. Faz bem ao outro, mas o bem mais intenso é a reação que volta-se para nós mesmos quando a gente faz o bem ao outro, ainda que ninguém saiba, mas o Senhor sabe, e o Senhor está vendo, e o Senhor vai te honrar e vai te abençoar por causa disso. E ainda que não houvesse esse atestado de Deus, as coisas que você faz no bastidor, tem ainda um benefício, que é o bem-estar enorme que toma conta da gente, satisfação que toma conta da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. O bem-estar, a satisfação, a sensação do dever cumprido, isso é terapêutico, enriquecedor, estabilizador do nosso íntimo, do nosso interior, da nossa essência como ser humano. Isso traz uma dignidade, uma graça tão extraordinária, meu querido. Por isso que Paulo fala lá no final de Gálatas, Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então façamos bem a todos. Estou citando o texto de Paulo no final de Gálatas, capítulo 6 de Gálatas. Então façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Que você tenha uma coordenação, você tem uma estruturação, você tem um escalonamento, você tem uma diretriz de Deus nesse sentido de você se doar para o outro. Vou repetir para ver se você pega aqui a palavra como é. Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, não é no teu tempo. Por isso não é uma barganha, eu faço para receber. Você faz pelo seu caráter, pelo amor de Deus em seu coração, que é generoso acima de tudo. É essa a motivação, é do amor de Deus. Por isso que diz, pois a seu tempo, como algo que vai acontecer automaticamente, como consequência, como lei, é lei de semeadura e colheita. Não se trata de barganhar, vou fazer para receber, não. O ato livre em si, do amor generoso de Deus no coração, faz com que você faça o bem, sem marcar o tempo, marcar a data, esperar no calendário, não.
Você faz isso espontaneamente, naturalmente, porque é a essência do que você é em Deus. E Deus pôs amor e generosidade no seu coração, e você não faz por barganhar. Não, você faz porque você é isso, aleluia. Você é isso em Deus. Mas como lei, né? O texto diz: a seu tempo ceifaremos, ou colheremos. E aí tem uma palavrazinha interessante que diz: se não houvermos desfalecidos. Por que essa palavra aí? Porque pode demorar esse tempo que é de Deus, né? A seu tempo, pode demorar esse tempo. Então por isso a palavra subsequente, ela está linkada. Se não houvermos desfalecido, como que dizendo de passagem assim, né? Trazendo um alerta e uma instrução, porque pode ser que demore, e você tem que ter a paciência para esperar, que um dia o Senhor vai olhar para você e vai te identificar. Vai chegar esse tempo em que Deus vai te honrar até publicamente, e você vai colher todo o bem que você está fazendo. Mas se não houvermos desfalecidos. Aí depois que ele diz isso, aí ele conclui dizendo: então façamos o bem a todos. Aí vem a ordem que eu falava ainda agora, mas principalmente prioridade aos domésticos da fé, que às vezes se inverte a ordem. Você ajuda muito mais um incrédulo do que o seu irmão na fé, muito mais um amigo do que o seu próprio filho, filha, pai, mãe, tio, tia, esposa, esposa. Essa é a ordem. Está entendendo? Agora, o amigo não precisa ser ajudado? Precisa. O incrédulo não precisa também ver a bondade de Deus em sua vida? Precisa. A questão aí não é de necessidade, é de ordenação da parte de Deus. Deus é um Deus de ordem e decência. Deus é um Deus de critérios. Deus é um Deus de normativas. Vamos entender isso. Deus é um Deus decente, orgânico e ordeiro também. Não é a questão de fazer e sair por aí aleatoriamente. Não é questão de fazer, mas fazer no tempo e no modo de Deus. Deus tem tempo e modo para que as coisas sejam realizadas. Isso é fantástico também. Irmão, quanta coisa a gente aprende aqui no texto que a gente está citando aqui, não é? Conectado com a necessidade de fazermos o bem e sermos amigos, como os amigos do paralítico. Então façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Atenda primeiro seu pai e sua mãe, depois atenda seus amigos. Atenda primeiro seus irmãos na fé, para depois você atender os incrédulos. Você está entendendo a ordem? Eu creio que a ordem é essa. É ser uma bênção para a nossa família primeiramente. Creio que a ordem é essa. Ser uma bênção para os nossos irmãos e amigos, e aí eu coloco no mesmo patamar. E depois sermos uma bênção para o incrédulo, para ele também ter a oportunidade de ver a bondade de Deus fluindo através das nossas vidas. E fazer esse bem nos moldes de Gálatas 6, né? Sem barganha, sem contagem de tempo, sem querer a recompensa, mas porque você é isso. Você é um amigo, você é um cidadão de bem, você é um filho de Deus, você tem consciência de Cristo na sua vida, porque você é isso, é que você faz o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Entendeu essa palavra, querido? Então eu repeti e acrescentei até o que eu não falei naquele tempo lá, né? Para os homens liderados pelo irmão Leandro Pitoco. Agora, para os homens liderados pelo pastor Romano, eu repeti aquela mensagem, coloquei mais uns itens que na época eu nem sabia, porque a gente está no aprendizado, gente. A gente não sabe tudo e a gente está sempre aprendendo.
Por isso você que é pregador, pode pregar uma palavra hoje, daqui a 1 ano pregar de novo, daqui a 5 anos de novo, daqui a 10 anos de novo, e sempre vai pregar diferente, desde que você seja um aprendiz eterno, desde que você desenvolva humildade para sentar e aprender, para sentar e ler, para sentar e estudar, para dobrar o joelho e orar, para clamar ao Senhor e pedir conhecimento. Se você estiver nessa dinâmica, meu irmão, não vai parar nunca de aprender. E se eu viver mais de 10, 20 anos e pregar essa palavra de novo, eu sei que vou trazer elementos novos, porque a palavra de Deus é infinita. Deus é infinito. Nunca esgotaremos o conhecimento de Deus. A gente só vai mudando de fase, a gente só vai crescendo mais e mais, como diz a palavra, no conhecimento do Senhor. Por isso o profeta diz: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Há que prosseguir, porque Ele é infinito. Aleluia. Conheça e prossiga no caminho do conhecimento, e nunca você vai esgotar o conhecimento de Deus, nem que você viva 1000 anos aqui na terra, nem que você viva 1 milhão de anos aqui na terra. Deus é Deus por isso, porque Ele é infinito. Aleluia. Tanta sabedoria vem de Deus para nós, tanto conhecimento profundo está reservado para os buscadores de Deus. Seja um buscador de Deus, de todo o coração. Deus vai te encher, a fazer transbordar com a essência dele na tua vida. Amém, irmão? E aí Jesus, vendo a fé deles, honrou os paralíticos. Os amigos junto com o paralítico, Jesus honrou, porque Deus honra a nossa fé, porque se entende por fé perseverante que não desiste, como aqueles amigos não desistiram. Então Deus honra esse tipo de fé. Amém? Então hoje fica essa verdade aqui estabelecida. Eu vou só ler o texto que eu trouxe, vou falar bem pouquinho, porque eu entendo que Deus já ministrou ao coração, e o que eu vou dizer é a base para que a gente seja esse tipo de pessoa que aqueles amigos do paralítico eram. É o coração da gente que tem que ser tratado, para a gente fazer o bem de maneira correta, pelo fato de sermos quem somos, sem esperar recompensa e sem ficar contando o tempo e fazendo barganhas com o Senhor nem com ninguém, não é? Então a base para a gente também ser forte no nosso íntimo e não ser abalado pelas injustiças e perseguições, e não desistir do propósito afirmado de Deus na vida, e correr com paciência a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, como diz Hebreus 11, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, esse Jesus que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo. Considera, para que não enfraqueçais, o desmaiar que eu falei lá de Gálatas ainda há pouco. Veja as palavras se juntando e se ligando pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a gente nessa fala. Não fiquei em casa estudando essa palavra que eu vou falar, chega lá, vou dizer isso. Não, comecei aqui falando da minha história no CI, do primeiro convite recebido, me lembrei da palavra que preguei lá, veio toda, e veio mais coisa, e foi vindo outras e outras, está tudo linkado. Você vê que a unidade aqui, porque minha mente que é brilhante, eu sou um cara inteligente, nada disso, é o Espírito de Deus, é Deus na nossa vida. Se há uma coisa que pode sobrar para mim aqui, é que eu dependo de Deus e eu me abandono nele, e eu digo: Senhor, se o Senhor não me usa, não vai sair nada. Eu creio nisso assim, e descanso no Senhor quando sou convidado para pregar, e vou, e deixo o Espírito me levar. Se tem algo que pode sobrar para mim, é isso, mas isso é nada. Isso é o meu dever, faço mais do que a minha obrigação.
quer confiar plenamente no Senhor da glória, que disse aos seus discípulos e diz a nós aqui: sem mim nada vocês poderão fazer, por isso sejam humildes e dependam de mim. Aleluia, porque é eu que vou fazer na vida de vocês e através da vida de vocês. Olha, isso é fantástico. Deus faz em nós e depois que Ele faz em nós, Ele vai fazer através de nós. E o primeiro que Ele faz em nós, o que é? Desenvolver esse coração que eu estou falando aqui, forte, fervoroso, crente, inabalável, perseverante, na prática do bem, resistente aos malefícios que nos rodeiam muitas vezes, para não nos fazer desmaiar e desistir, recuar. Está entendendo isso, meu irmão? Isso Deus faz e Deus quer fazer na vida de quem Ele não fez ainda, para que depois que isso seja feito, Ele possa continuar fazendo agora através de ti, cujo coração está alinhado com Ele. Amém? Deus vai te usar poderosamente. Mas aí a gente tem que olhar para Jesus. Hebreus 11. Você viu que eu estava citando aqui? Correi com paciência a carreira que vos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Tira o olhar do perseguidor, do inimigo, do adversário, do que me prejudica, do que me faz puxar meu tapete, do que quer me empurrar para eu cair. Tira o olho. Olhai para o Senhor. Ele é a nossa referência. Ele é a nossa bendita referência. Correr com paciência, paciência. Pode demorar muito algumas coisas que Deus tem para nós, mas não importa, Senhor, não estou preocupado com isso. Eu vou seguir, correr com paciência a carreira que vos está proposta. Aleluia. Olhando firmemente para Jesus, meu olhar nele. Se eu olhar aqui, eu vou ver o vento forte, eu vou afundar. Se eu olhar aqui, eu vou contaminar meu coração. Não, meu coração está protegido, eu vou olhar para Ele. Continuar correndo com paciência. Fazendo a obra do Senhor pacientemente, olhando para Ele. Por quê? Ele é meu Senhor, minha referência. Autor e consumador da minha fé perseverante é Ele. Minha fé não desistente, minha fé resistente, aleluia. Ele é o autor e consumador dessa fé. E Ele, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, Jesus esperava que um dia a honra de Deus o visitaria, e seria a graça de Deus abundante, para que ele pudesse descansar no seu íntimo e dizer: valeu a pena todo o sofrimento. Olhando para Jesus, focando em Jesus, e a esperança como âncora da alma, dizendo: há um gozo que me será oferecido, há uma recompensa que virá da mão do meu Senhor, que me convocou para essa batalha. Eu vou esperar nele, não vou esperar em nada e nem em ninguém. Não vou esperar em nada e nem em ninguém. É difícil dizer essa palavra, não esperar em nada e nem em ninguém. É nele que eu espero. Um dos salmos preciosos da Bíblia diz isso mesmo: a minha alma espera pelo Senhor, sim, eu aguardo na sua palavra. Isso moveu Jesus, deve mover você também nessa noite. Olhando firmemente para Ele, autor e consumador da minha fé, persistente, não desistente, resistente, perseverante, olhando para Ele, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Está vendo? Aqui a sabedoria de Deus aqui, para você se manter ativo e animado, em que pese a pressão da volta, olhando para Jesus, fazendo pacientemente o que Ele mandou fazer. Ele é autor e consumador dessa fé resistente e robusta, não desistente, mas persistente, porque Ele
vai me recompensar um dia. É dele que virá a recompensa. Foi para Jesus, não vai ser para mim, para ti, meu irmão. Jesus disse, está lá o texto falando, que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou a afronta, e por isso ele assentou-se à destra do trono de Deus. Chegou o dia para ele, não vai chegar para ti também? Mas vamos fazer como ele, correr com paciência, olhar para o Pai, no caso olhar para Jesus nós, tendo ele como referência, que suportou a cruz porque desprezou a afronta e esperava a recompensa do Senhor, e assentou-se à destra do trono. E aí termina dizendo, considerai pois, como quem diz, não está tão claro o que está dito aqui? Então, qual é a nossa reação? Considerai, pois, esse Jesus, teu Senhor, teu Salvador, autor e consumador da tua fé. Considerai, pois, esse Jesus, que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo. A palavra aqui é de suportar, com dignidade, porque Deus está trabalhando, fazendo uma obra grande dentro de ti. Enquanto você espera pacientemente, fazendo aquilo que Deus mandou, olhando para Ele, considerando Ele. Considerai esse Jesus que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Note uma coisa, irmão, você não pode enfraquecer. E se você está enfraquecido, busque renovo de Deus, porque depois do enfraquecimento é a derrota completa. Para que não enfraqueçais, desmaiando em vossas almas. A falência do ânimo da alma, é isso que está posto ali. Começa uma coisinha, a gente vai dando conta, vai dialogando, começa aqui, vai tirando o olhar de Jesus, vai valorizando as coisas erradas, as injustiças, ao invés de olhar para o Senhor. Aí vai minando a resistência. Aí o texto diz, para que não enfraqueçais. Para que não enfraqueçais, então o que é que eu devo fazer? Olhando firmemente para Jesus, não para os outros. Correr com paciência a carreira que Ele propôs, para não enfraquecer e desfalecer na alma completamente. Considerar esse Jesus para não desfalecer. Tem que ir a Jesus na hora dessas dificuldades. Tem que abrir o coração e não valorizar nada, dizer, Senhor, meu negócio é contigo, e é o meu coração que tem que ser forte para resistir. Senhor, me ajuda, eu estou olhando para ti. Tem que ir a Jesus, gente, que Ele vai ajudar a desenvolver teu coração, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não pode haver a falência do ânimo da alma, não pode, não pode. Você é de Deus, você é amado de Deus, você também crê em Deus, você ama a Deus. A maioria de nós aqui tem propósitos tremendos de Deus na vida. Então, vamos vencer isso tudo aí, irmãos, e vamos olhar para o nosso coração. Você entendeu essa palavra? Porque aqui, por isso que eu falei, eu vou terminar, estou terminando já na verdade, mas com a base de tudo, acho que é o segredo de você assimilar essa palavra hoje e levar para a sua vida, vai ser isso aqui. Que parece que está dando tudo errado, e você querendo fazer e fazendo de todo o seu coração as coisas que Deus manda, é porque você não está entendendo isso. É que Deus, primeiro, Ele trabalha em ti, para depois Ele continuar trabalhando através de ti. Mas não quer dizer também que Ele vai concluir a obra para depois você trabalhar. Não, isso é concomitantemente, ou seja, simultaneamente. Você trabalha para o Senhor enquanto Deus trabalha em ti. São dois trabalhos.
Você serve ao Senhor, você faz a obra que o Senhor mandou fazer, mas enquanto você está fazendo isso, você tem que estar com o coração aberto, porque Deus está trabalhando em teu coração. E não pode haver só esse lado que eu trabalho, mas eu não deixo Jesus trabalhar em mim. Porque a valência do meu trabalho se dá pela permissão que eu dou para Deus trabalhar concomitantemente em mim. Enquanto eu trabalho para Ele, eu permito que Ele trabalhe em mim. Em mim aonde? No meu coração. Esse é o segredo, é o meu coração. Porque o coração é o centro da existência. O coração é o centro vetor da vida, do espírito. É o coração. Se não fosse assim, nós não teríamos essas palavras aqui, ó, que eu vou ler agora para vocês. Primeiro texto é bem conhecido, Provérbios 4:23. O que é que diz em Provérbios 4:23? De tudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Antes dos atos, antes das palavras, antes dos sentimentos e antes dos pensamentos, está essa saída da vida, cuja porta é o coração da gente. Então guarda o teu coração. Por quê? Porque Jeremias, no capítulo 17, verso 9, ele diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Exclamação. Aí na sequência, porque ninguém responde essa pergunta, o próprio Deus toma a boca do profeta, que num primeiro momento disse o que disse no verso 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Agora Deus vai responder a pergunta usando a boca de quem fez a pergunta, já tocado pelo Espírito. E Deus diz no verso 10: eu, o Senhor. Você perguntou, quem é que conhece esse coração? Eu olho para vocês aqui, vejo os olhos de vocês, vejo a barba bonita do irmão cultivada, mas o teu coração, querido, eu não posso ver. Eu não conheço o teu coração. Estou pregando aqui, você está olhando para mim, mas eu não conheço o meu coração. Por isso a pergunta é sem resposta. A primeira fala é a pergunta que o Espírito Santo gerou dentro do profeta, dando a ele essa certeza e essa convicção que enganoso é o coração do homem e desesperadamente perverso. Outra tradução diz corrupto, que é a mesma coisa. E finalmente a pergunta, quem o conhecerá? Como quem diz, não dá para conhecer, não dá para ver o coração de ninguém. Aí pergunta, e fica no ar a pergunta, e ninguém vai responder. Aí Deus olha do céu e diz: mas eu mesmo suscitei essa pergunta, e eu sei que ninguém terá capacidade para responder, porque ninguém conhece o coração de ninguém, mas eu, o Senhor que criei vocês, eu conheço o coração de vocês. Eu, Senhor, conheço o coração do homem. E isto para dar a cada um conforme as suas obras. Olha que sério isso. E olha porque essa palavra tem que fundamentar tudo que eu disse. Como é que a gente vai ser um vencedor? Como é que a gente não vai desfalecer na alma? Como é que a gente vai ficar saudável espiritualmente? Como é que a gente vai olhar para Jesus e a gente vai deixar que Deus trabalhe na nossa vida, se o nosso coração, irmãos, não se abrir, não se quebrantar para Ele? Porque Ele conhece o nosso coração.
Como é que o meu coração vai ser resistente, não desistente, persistente? Como é que o nosso coração vai ser forte para não permitir que as outras pessoas nos alvejem e nos destruam? Como é que eu vou endireitar meu coração para que ele se volte para o Senhor, sempre para o Senhor? A vontade que a gente tem é apertar o pescoço de quem está apertando nós, dar uma bofetada naquele que está nos apedrejando. Mas como é que eu vou desenvolver esse coração? Se eu não olhar para essas palavras com temor aqui hoje e tornar esses textos aqui objeto de oração a partir de hoje. E dizer: Deus, melhora o meu coração, Senhor. Eu não estou sendo aqui romântico, irmãos. Você está falando com um homem que há 53 anos caminha com Jesus dessa terra, que há 50 anos prega o Evangelho no Brasil e fora dele, que já foi pastor de grandes igrejas, médias igrejas, pequenas igrejas, que já sofreu e passou de tantas coisas que você não tem capacidade nem de imaginar, que foi perseguido, que foi traído, que passou as coisas que não vou nem contar, não é sobre mim que eu tenho que falar, mas eu estou falando um pouquinho para você respeitar o que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo procede de vivência também, não é só de conhecimento que Deus dá um pouco da palavra, é vivência, irmão. E muitas vezes eu fechei essa mão para esmurrar o meu semelhante, já sentindo gosto de sangue na boca, e crente e pastor, viu? Já era pastor. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é possível, se a gente tiver temor de Deus e guardar aquilo que Deus fala no nosso coração. Espero que você guarde isso hoje, e saiba que Deus pode mudar e endireitar teu coração. Deus endireita o coração da gente. Já tive vontade de bater, de destruir, e acho que até mesmo de matar, mesmo os crentes, porque a gente tem uma obra inacabada e Deus vai trabalhando e melhorando a gente a cada dia. Deus me usava, eu era pregador, era pastor, com esses sentimentos. Diante de uma pressão grande eu me desestabilizava. Quantas vezes eu orei revoltado comigo mesmo, quando caía a ficha, como se diz, né? Quando eu caía em mim e vi que eu tinha ficado cego pelo sentimento, e de repente eu estava com pensamentos e sentimentos que não tinha nada a ver com o que eu cria e pregava, e o desânimo tomava conta de mim. Quantas vezes eu chorei, lágrimas amargas, dizendo: Senhor, pensei que eu não era capaz disso ainda, eu pensei que esse tipo de pensamento jamais brotaria de dentro do meu coração, e brotou. Senhor, já tem anos que eu estou contigo, Senhor, não conquistasses nada em mim ainda. Mas o fato de eu estar ali chorando, isso aqui é antagônico, mas é revelador. O fato de eu ter caído em mim significa que eu não era o que Deus queria que eu fosse, mas eu já não era como antigamente mais. Eu não era ainda o que Deus queria que eu fosse, mas eu já não era como eu era antes mais. E por quê? Porque eu estou ali chorando e revoltado comigo. Quer dizer, havia luz em mim para reconhecer o meu erro. Triste, tenebroso é quando a gente sequer reconhece as nossas falhas. Aí significa que Jesus não trabalhou quase nada, porque a gente não deixou. Mas se há ainda, irmãos, esse reconhecimento, então Jesus está trabalhando. Daqui a pouco você vai ser incapaz de sentir o que você estava sentindo e de pensar o que você estava pensando, porque nesse dia o seu coração melhorou, amém? Se santificou, se regenerou, e agora desse coração não brota mais esse sentimento.
e nem esses pensamentos. E muito menos as obras, né? Deus me consolava nas minhas lutas, nos meus antagonismos, e dizia: mas espera, tá? Não desespera, porque você pensou, enxergou o sangue no rosto do irmão, mas você não bateu. Quem foi que impediu você de bater, né? Quem foi? Deus falava comigo. Você fechou a mão? Fechou. Mas e a mão se levantou? Não. Por que não levantou? Porque alguma coisa já há em você que eu já fiz. É só seguir. Continua. Vai lutando. Vai orando. Vai gemendo. Vai caminhando. Vai indo. Vai andando. Vai correndo. Vai fazendo a obra. Vai olhando para mim. Assim como você está aqui de joelho. Vai. Que um dia vai se acabar esse sentimento desgraçado. Esse mal vai sair do teu coração. Amém. E passaram-se os anos, estou falando quando eu era um jovem pastor, eu amadureci, já não tinha mais o sentimento, mas tinha o pensamento. Aí passou mais uma década, quem sabe, aí um dia, situação pior do que aquela que eu queria esmurrar o homem lá, que era outro pastor, que eu cheguei a enxergar o sangue no rosto dele. Aconteceu uma coisa pior ainda, e sequer veio o punho cerrado, muito menos o sentimento e o pensamento. Já não tinha mais nada. Eu lembro que com esse em especial, que era um obreiro da igreja, tinha uma livraria na cidade, e depois que ele aprontou uma comigo, me trouxe uma luta violenta, pior do que o outro lá da minha história inicial. O Espírito Santo disse: agora vai em frente lá à livraria dele. Eu estava no gabinete pastoral, e eu olhei no relógio, eu sabia que ele não estava, ele fechava para o almoço, e o Espírito Santo disse: vai lá, para o teu carro lá, sai, põe a mão na porta da livraria dele e abençoa ele, abençoa o negócio dele, pede para mim prosperar ele, pede para mim abençoar ele. É como se Deus dissesse: você venceu, você é um vencedor, seu coração já está suficientemente mudado por mim para você ser capaz de oferecer a outra face. Te bateram numa, oferece a outra. Te fizeram um mal terrível, tu vai lá orar pelo negócio dele. Oh, meus irmãos, Deus pode fazer o que é impossível hoje, que nós não temos a capacidade de fazer. Deus pode fazer. Você entende isso que eu estou dizendo? Acredite nisso, Deus pode fazer. Mas ofereça seu coração para Jesus. Eu quero terminar dizendo isso. Há um texto que diz: filho meu, dá-me o teu coração. Deus pede o teu coração para trabalhar no teu coração, porque só Ele conhece o teu coração. Faça como o salmista no Salmo 139. Salmista no Salmo 139. No Salmo 139. Ele diz bem assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Está vendo? Aqui esse salmista está no outro estágio. O estágio de quem está guardando o coração já. Quem está cuidando do coração. Quem está oferecendo o coração para Deus. Está no estágio de quem já sofreu algumas mudanças importantes na condição do seu coração, que é de onde procedem as saídas da vida, do coração que procede. Saídas da vida, se entende, é sentimento, é pensamento, é palavra, é ação, é obra. Saídas da vida é o fluxo energético que sai do espírito da gente pela porta do coração, que vai gerar o sentimento, o pensamento, a palavra e a obra.
Por isso que é saída da vida, vai se transformar em vida, boa ou ruim. Vai se transformar em vida, abençoada ou maldita. Se entenda por vida o sentimento, o pensamento, a palavra e a obra. Isso é vida. E o coração é as saídas da vida. Mas aqui, quando o salmista faz essa oração, é um coração que já sofreu alterações profundas e que já era capaz de produzir vida boa. Era saída de vida abençoada. Porque conscientemente ele ora e diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E ele continua e vê se há em mim. Mas antes disso ele diz: prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Grave essa oração, memorize ela. Quando for orar, ore essa oração do salmista. Salmo 139, versículos 20. Salmo 139, versículos, é bem no final do Salmo. Só marquei aqui na minha Bíblia o 139. Mas eu quero dar esse endereço, é para a gente orar, já vamos orar. Oi, está lá já? É o 23, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E o seguinte vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa tradução NVI, ela é boa, mas eu pessoalmente não gosto muito dela. Então eu vou dispensar ela, pedindo perdão aos irmãos do suporte. E eu quero ler aqui. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar, tá certo? Só ler esse texto, Salmo 139, verso 24. Salmo 139, verso 24, né? 23, digo. 23, obrigado, pastor. Sonda-me, ó Deus. Veja se não vai soar mais bonito do que lá naquela linguagem lá. Sonda-me, ó Deus. Há uma exclamação, né? Aqui retrata a oração, porque isso é uma oração, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Falamos tanto de pensamentos aqui na pregação, né? E vê se há em mim algum caminho mau, que não seja caminho de vida, saída de vida errada, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É interessante isso, irmão. Sabe o que Deus me disse naquele dia lá, que eu vi o sangue lá na boca do homem, que eu tinha dado um murro na mente, mas Deus segurou a minha mão, graças a Deus. Sabe o que Deus me disse? Deus disse, quando eu estava lá me maldizendo e decepcionado comigo mesmo, né? Sabe o que Deus me disse? Deus disse: você não entendeu que isso foi uma prova? Foi uma prova. Porque o coração da gente engana a gente. Por isso que eu estava ali desapontado, porque eu achava que Deus já tinha feito obra suficiente para mim não ter mais aquele sentimento, e eu estava enganado pelo meu próprio coração. Aí Deus, que prova o coração, permitiu tudo aquilo para que eu me visse diante da realidade concreta de algo que havia no meu coração e que eu supunha não haver mais, porque enganado estava pelo meu próprio coração. É terrível isso.
Bendito seja Deus que nos prova. Bendito seja Deus que responde a essa oração. Por isso que eu disse, você tem que guardar isso e você fazer essa oração a partir de hoje. Porque isso é libertador, porque Deus sonda e prova e não vai deixar nenhum dos seus filhos enganados. Se esses seus filhos entendem e aceitam o confronto da sua palavra e vão a Ele com o coração aberto, aí Deus vai endireitar os caminhos do seu coração para sempre. Como está? Não endireitou ainda, mas está endireitando o meu. Já fez grandes avanços, mas ainda falta muita coisa. Se falta. Mas o segredo está em você aceitar o confronto da palavra, você obedecer o comando do Espírito pela palavra,